E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende sobre análise gráfica, aprende sobre a movimentação do preço, aprende dicas importantíssimas sobre como analisar o gráfico diante do ativo que você pretende negociar. Então, desde já, eu lhe peço que você ative o sino de notificações para ficar sabendo das aulas, que você se inscreva no canal. 48% das pessoas que nos seguem aqui, assistem a nossas aulas, não são inscritas. Você não perde nada por isso, não paga nada por isso para ser inscrito. Pelo contrário, você recebe aulas, você recebe dicas importantíssimas para o seu dia a dia de negociações. Então, por gentileza, já peço que você se inscreva, que deixe um like, que ative o sino de notificações. Você também pode, me seguir lá no Instagram. Aqui é o meu Instagram, você pode ficar sabendo aqui, dos resultados dos alunos, para quem gosta de saber se os alunos têm resultados, né? Quem faz o treinamento. Aqui meu nome é Cadu Rinaldi. Aqui também eu deixo informações sobre o treinamento, se você quiser saber, o link está aqui. Lembrando que está com 60% de desconto, como eu costumo dizer para o pessoal, preço de pão com manteiga. E deixo também de presente para vocês aí, um e-book sobre os 16 padrões de candle de correção que você pode fazer o download. Você tem que entrar no canal do Telegram, que o link está na descrição ou no banner do canal. E aí você faz este download inteiramente grátis para você estudar sobre padrões de correção de candles ou de velas, tá bom? Então estamos aqui, no famoso OTC, abre daqui um dia, hoje é sabadão. Vamos abrir aqui então os gráficos e ver o que tem para nós analisarmos. Tem muita gente que pergunta assim, Cadu, eu posso utilizar análise gráfica em OTC? A análise gráfica ela pode ser utilizada em qualquer mercado, tanto o mercado fechado OTC como os outros mercados, né? Índices, forex, criptomoedas. A análise gráfica ela existe há mais de 100 anos, é através da análise gráfica que se conseguiu se adequar àquilo que se via no papel nas negociações para aquilo que nós chamamos de candles, quando o primeiro japonês, né, de acordo com toda aquela lógica, daquela historicidade do arroz, assim diz a história, desenvolveu o primeiro candle, o Marubozu, né, Marubozu, que é um candle de força, inspirado num grão de arroz, e assim surgiu os candles e os estudos dos candles. Então, a análise gráfica existe em qualquer mercado, em qualquer ativo, em qualquer plataforma que ele se desenhe a você. Como assim se desenha a você? O gráfico ele é um desenho. Ele está exteriorizando o que as pessoas estão negociando, o que as pessoas estão fazendo. Então eu cheguei aqui, fiz a minha entrada. Creio que você deve ter entendido o porquê. Gráfico trabalhando. Desse jeito você não vai enxergar, né? Gráfico trabalhando nessa região. Fiz a minha entrada de correção ali. Entrada mais que perfeita, como eu costumo dizer para vocês. Então, é possível eu utilizar análise gráfica em OTC? Você tem que aprender como operar o OTC fazendo a leitura do gráfico. Então, se você operar o OTC fazendo a leitura do gráfico, as coisas se tornam mais fáceis. Eu acho que você reparou que nas últimas aulas, na última semana, eu tenho falado muito sobre como ler o gráfico, eu tenho falado muito sobre como fazer uma leitura do gráfico, eu tenho falado muito sobre como saber ler o gráfico. Porque, gente, a questão não é fazer isso, tem gente que faz isso, Tem gente que analisa o gráfico assim porque aprendeu, diz que aprendeu não sei com quem, que é assim que faz análise gráfica. Não, não é assim que é análise gráfica. Qual é o desenho gráfico que está diante dos seus olhos para você analisar? Isso aqui, você tem informações para saber que aqui o gráfico pode ser corrigido? Não, você não tem informações.
OTC já tem uma negatividade que é a corretora que faz os gráficos e outra negatividade que não tem volume financeiro. Se não tem volume financeiro, por quê? Justamente não são os traders que estão desenvolvendo as suas emoções no gráfico. Então eu preciso ver uma historicidade, no mínimo aqui, para entender a movimentação do gráfico. Eu preciso entender essa movimentação. Então aqui eu vi o desenho W, né, uma movimentação clássica no Forex. É um W, o W não, raiz quadrada, né? Depois de um M, ou um W invertido. Então isso aqui, ó, isso aqui é todo dia essa figura gráfica. Mas nós não estamos fazendo trades aqui em figuras gráficas. Mas a figura gráfica ela pode me ajudar no entendimento. Então eu vejo uma figura gráfica, entendo a movimentação do gráfico, fazendo aquela leitura lógica. Por isso que você tem que aprender como operar OTC, fazendo uma leitura do gráfico lógica. Ou seja, você vai rastrear o movimento do gráfico e entender o seu movimento. Porque não tem como você operar se você não entende o movimento do gráfico. Como é que você vai fazer uma coisa se você não sabe o que está acontecendo? É isso que eu não entendo. Tem gente que fala assim, eu entrei ali naquela região. Eu falo assim, você entrou nessa região? Tá, e por que você entrou? Não sei, que nem agora, eu entrei aqui. O candle que apareceu aqui é um spinning top. Spinning top é um candle de indecisão. O que você quer dizer, Cadu? Eu quero dizer que essa região aqui ela pode ser rompida. Pode ser rompida sim. Porém, contudo, todavia, é uma região também de correção. Mas eu entendo que existe um risco. Se houver um rompimento, eu já sei o porquê do rompimento. Então, quando eu cheguei, olhei, analisei o gráfico, eu já sei o porquê que ele pode romper, eu já sei o porquê ele pode corrigir, eu já tenho que ter toda a observação gráfica da movimentação para entender o movimento. Então, se eu chego no gráfico, observo, faço a leitura do gráfico de forma lógica, gente, qual é a probabilidade, se eu tenho 50% de erro e 50% de acerto, qual é a probabilidade de eu errar o movimento? Olha só que trade perfeito. Eu sei que se ele rompesse aqui essa região, ele iria buscar essa região. Simples. Então, eu tenho que pesar na hora da minha decisão. Quando eu assim faço observação gráfica, eu tenho que pesar diante da minha decisão qual a decisão a tomar. Qual decisão a fazer a leitura do gráfico e tomar essa decisão. O trade começa nessa decisão, na observação do gráfico, como operar o gráfico, fazendo a leitura dele de forma lógica, assim como o OTC, como qualquer mercado aberto. Eu tenho que aprender como operar o OTC fazendo a leitura do gráfico de forma lógica. Quando se faz de forma lógica, se torna algo simples, algo tranquilo, algo que, quando você aprende, você que é aluno, sabe o que eu estou falando. Quem está apanhando das corretoras, quem fica apanhando dos gráficos, quem não sabe o que faz ou aprendeu de forma errada, eu sei que tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade mesmo, porque não consegue entender o que eu falo. Tem muita gente, por exemplo, que assiste a aula aqui do YouTube e reclama, fala assim, o professor falou e não falou nada. Mas por que a pessoa fala isso? Eu me coloco no lugar da pessoa, porque a pessoa não tem entendimento nenhum. Porque a pessoa nunca se aplicou, nunca se dedicou, nunca leu um bom livro sobre análise gráfica, nunca procurou estudar os gráficos. Eu sou da época que a gente aprendia isso que você está vendo na sua tela através dos livros, através do papel. Depois você vem para a tela do gráfico. Hoje não, hoje a gente pode fazer o contrário. Como no treinamento, né? Eu coloco todo o ensinamento, toda a dinâmica para você destrinchar a análise gráfica, e aí tem como suporte ali, se você quiser se aprofundar mais ainda, os livros. Então hoje existe essa facilidade, na minha época não tinha. Eu imagino hoje, se eu fosse estudar hoje, os gráficos, né, em relação como era no passado, era totalmente diferente, perdão, essa a habilidade de leitura gráfica. Chega aqui,
movimentação gráfica, gráfico respeitando. Existe a possibilidade de correção nessa região aqui. Existe uma possibilidade de fazer uma pequena correção, mas eu preciso que ele feche ali positivo. Cadu, desce com ele. Ele fez aqui um arame, desce com ele. Não, eu não confio muito em arame. Não vou confiar nesse movimento. Se ele tivesse fechado positivo aqui, ó, agora sim, agora eu entro. Ai, computou fora, mas tudo bem. Você vai ver aí a movimentação. Eu espero que eu apertei o botão alguns segundos atrasados, né? Se eu tomar um loss ali, é porque computou um pouco atrasado, que eu apertei o botão um pouco atrasado. Mas olha que interessante. O que eu falei para você? Eu falei que se o gráfico fizesse um candle verde ali, eu entraria vendido. E ele aparentemente não ia fazer, aí na última hora ele fez. O que é isso? Quando você já tem um conhecimento da análise gráfica, você já acompanha o gráfico, você começa a entender a lógica do movimento, existem alguns padrões que já vão entrando na sua cabeça e se torna lógico. Então você sabe aonde tem risco, aonde não tem risco, aonde tem mais risco, aonde tem menos risco. Por quê? Porque você vai fazendo uma leitura do gráfico de forma lógica. E tá lá, ó, perfeito. Eu ainda narrei para você, eu falei que se o gráfico fizesse um candle de alta aqui em vez de baixa, eu entraria vendido. Você entendeu? Isso aqui é confiança, isso aqui é segurança. Isso aqui é quando realmente você conhece a análise gráfica e sabe fazer a análise gráfica. Porque o que eu mais vejo por aí, gente, é gente que diz que sabe análise gráfica e não sabe. Análise gráfica não é bateu na linha, entrou. Análise gráfica não é a bendita retração de fluxo na mesma vela. Vocês me desculpem, tá? Eu não tô nem aí se a pessoa ganha muito dinheiro, se a pessoa é consistente, eu não tô nem aí. Cada um faz a sua forma, tem a sua forma de operar, mas tem coisas que não vêm da análise gráfica. São invenções que talvez deem certo ou deem errado, não sei, porque eu não faço. Mas a análise gráfica ela é uma arte. Ela é uma teoria, ela é uma ciência desenvolvida há décadas. E se você se aplica, se você estuda e se você aprende a como fazer essa leitura do gráfico de forma lógica, até em OTC você é muito lucrativo. Qual a diferença do OTC para o mercado aberto? Ah, pode ser manipulado? Não sei. Eu só sei que eu estou fazendo essas aulas aqui em OTC para os alunos que seguem aqui no YouTube, que me seguem também, alunos mesmo do treinamento, e muitos deles falam, professor, eu só estou fazendo trades em OTC e dá muito certo, análise gráfica é vida. Eu sei que dá certo porque o que acontece? É isso que você tem que entender. Nós não trabalhamos com achismo na análise gráfica, nós não trabalhamos com adivinhações, a gente só faz aquilo que o gráfico está fazendo. Então, pode ser OTC, pode ser qualquer mercado. Se você entendeu o que ele vai fazer, ele te mostrou qual é o próximo passo, você vai lá e faz com ele. É algo simples, né? Eu estou falando, é algo simples, é algo lógico. Mas para você entender e desmistificar essa complexidade, eu sei que para alguns não é da noite para o dia, né? Alguns são muito rápidos nessa leitura, alguns têm um pouco mais de dificuldade, eu sei disso. Mas é possível para que todos consigam. Todos consigam. Tem que ter dedicação, esforço, né? Força de vontade para conseguir. Olha aqui os alunos, ó. Qual a diferença dos alunos para você? Eles começaram antes que você, só isso, só isso. Qual a minha diferença para os alunos? Eu comecei antes que eles, só isso. Olha só o aluno aqui ó, no índice tirando onda. Ó. Boa tarde, meu amado professor. Um tempo sem vir aqui, muita correria. Aí ele mandou para mim falando que pegou na abertura do índice, né, brasileiro aqui, pegou lá, ó, 550 pontos. Aí você fala assim, 550 pontos, Cadu, não entendi nada. O índice o mini índice paga 0,20 centavos por cada ponto. Então se ele fez 550 vezes 550 dá 110 reais. Fez 110 reais aqui na aberturinha do índice brasileiro. Ah, Cadu, ele fez treinamento voltado para o índice? Não, ele fez o treinamento aqui, meu treinamento fechado aqui, foi o que ele fez. Ah, Cadu, mas análise gráfica, então eu posso aplicar em índice, Forex,
cripto, qualquer coisa, meu amigo. A análise gráfica ela é uma só. A análise gráfica te ensina a fazer a leitura do gráfico de forma lógica. Então, uma vez que você aprende a ler os gráficos, a ler os candles, a entender o movimento lógico do gráfico, acabou. Você vai sozinho. Vai sozinho. Caminha sozinho com as próprias pernas. Não fica dependendo de sala de sinais, não fica dependendo de ninguém, não. Olha aqui, ó. Análise mais que perfeita. Comecei hoje com um capital de R$60, bati a meta já de 120. Tá bom, mas para quem não sabia operar OTC, graças ao seu treinamento, ó. Tá vendo? OTC. Não é que ele não sabia operar OTC, ele não sabia análise gráfica. Aí a análise gráfica tanto faz. No caso aqui, tanto faz, se você souber ler, né? Então, ó, em OTC, tá vendo como que é? Vamos ver um outro aluno aqui rapidamente, ó. Outro aluno aqui, ó. Olha isso aqui. Esse aluno aqui faz pouco tempo que ele começou o treinamento, mas faz 1 ano que ele está no mercado, ó. Grande mestre Cadu, graças a Deus encerramos uma boa semana. Saque de 3K na IQ, peguei 2K e pus na Cotex. E Hunter vai diretão. Confiei no instinto Hunter e fui em OTC mesmo. Olha aqui, quando você diz que se OTC funciona ou não análise gráfica, fui em OTC mesmo. Uma entradinha só e 2K de lucro. Você entendeu? Isso é profissional, ó. Uma entrada, ó, a entrada foi de R$3.760 e ele fez 2K de lucro em uma entrada só. Isso aqui é um profissional. Isso aqui, por exemplo, ó, você faz uma entrada nessa na semana e pronto. Entendeu? Uma entrada na semana e pronto. Você entendeu aqui, ó, você consegue entender aqui a diferença de opções binárias para outros mercados? Quando eu digo para o pessoal que o gerenciamento de opções binárias tem que ser mão fixa, tem que ser 2-1 no máximo. Por quê? Porque já é altamente alavancado. Você consegue ver a diferença? O outro aluno lá no índice, ele fez 550 pontos, o gráfico teve que caminhar 550 pontos, teve que fazer uma baita de uma tendência para ele lucrar R$110. Se ele entrou com um contrato, claro, né? Eu estou na mente que ele entrou com um contrato. No caso aqui, nosso outro aluno, em 1 minuto, ele entrou com esse valor de capital e fez 2K em 1 minuto. Você consegue compreender a diferença da alavancagem? Quando eu digo para você que em binárias nós temos que fazer um gerenciamento de 2-1 e nós temos que trabalhar com mão fixa? Porque quando você começa a fazer Soros, martingale, essas coisas aí, gente, olha, não adianta. A binária já é algo alavancado. Por exemplo, se o nosso aluno lá no índice tivesse entrado com 5, 10 contratos, ele estaria muito alavancado. Se a pessoa vai lá no Forex, entra com 5, 10 lotes também, está muito alavancado. Não precisa trabalhar alavancado. Isso aqui tem que ser com calma, que nem o nosso amigo fez uma entrada, pronto, lucrou. Eu tenho certeza que nas próximas entradas dele, ele vai diminuir a mão e vai entrar com as mãos fixas que ele estava fazendo. Por que eu digo isso? Porque assim você sobrevive ao mercado, fazendo poucas entradas de forma certeira, como eu aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Euro GBP uma entrada, Euro USD uma entrada, Euro JPY outra entrada, $120, pronto, encerrei aqui meu dia, que é um dia que eu nem trabalho, é um dia que eu não vejo o gráfico, tá o maior sol aqui, é o dia que eu vou ver o mar, é o dia que eu vou ver o rio aqui do meu lado, eu vou passear, eu vou no supermercado, eu vou passear com a família, eu vou fazer qualquer coisa, menos diante do gráfico. Eu só estou aqui para gravar aula para vocês, nem para mim eu operei, eu só estou aqui para gravar aula para vocês. Por isso que eu sempre falo para vocês, deixa um like por gentileza, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, eu estou aqui por vocês. Se amanhã ou depois eu perceber que não tem interação, não tem like, não tem comentários, não tem o porquê de eu gravar, eu vejo que não tem interesse para vocês aqui, principalmente na área do ATC, eu deixo de lado, entendeu? Porque eu tô deixando de viver o meu tempo, que é precioso, para fazer algo por vocês aqui, ó, né? Inteiramente grátis para vocês aprenderem, para vocês entenderem como funciona o gráfico. E a única coisa que eu lhe peço é o like, é se inscrever no canal, é deixar um comentário após o vídeo, tá bom?
para que a gente possa caminhar juntos aqui, para que a gente possa entender mais o gráfico, que a gente possa aplicar esses conceitos. Então, entenda, aprenda como operar OTC fazendo a leitura do gráfico de forma lógica. Você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, tá bom? Desde já, eu deixo aqui meu abraço, um ótimo sábado. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui!